último blocão e sempre o último blocão vem o futebolzão da massa. Isso mesmo, muito futebol. Agora, neste nosso bloco, Campeonato Brasileiro, Série B, Série A, muita coisa. Já falamos de Neymar no bloco passado, lembrando, e agora, mais importante do que Neymar, futebol amador em Vitória da Conquista. Pois é, nos jogos de volta das quartas de final do Campeonato da Zona Rural, Flamengo e Dantilândia empataram em 0-0, Periquito venceu o Palmeiras do Simão e o Lázio venceu o Pau Ferro por 1-0. O Periquito venceu o Palmeiras do Simão por 2-1, gente. Parece que a galera já tá de férias, hein? Mesmo. Os campeonatos amadores estão que diminuindo, a gente tem 200 já entraram resultados aqui. Já entraram um Real clima Madrid, de recesso aí. Milan, Caxias de Foz, Bolinha de Gude, já hoje só o Pau Ferro aí dando show de bola. Galera! Campeonato da cidade do nosso querido amigo Luciano Pina da Rádio Cidade. Foi show de bola. E essa guria aqui esteve por lá e vai te mostrar como foi. Põe na tela. Depois de 3 meses, o Campeonato da Cidade de Futebol Society chegou à sua grande final. Disputando a taça, estavam a Ajax, representando o bairro Urb 6, e a Estiva. A competição, que teve a sua primeira edição esse ano, só foi criada depois de apelo da população do bairro Panorama, que eram carentes de lazer durante os fins de semana. Porque o pessoal aqui do bairro, eles pediram para fazer porque não tem nenhum lazer aqui no bairro. É porque esse campo aqui estava praticamente abandonado, né? Uma praça dessa não pode ficar sem futebol. Aí se tinha os meninos batendo baba aí, outro no sábado, outro no domingo, mas campeonato mesmo não estava há muito tempo que não existia. E a gente foi lá e fez o pedido a Luciano Pina, juntamente à Rádio Cidade, e eles, graças a Deus, atenderam o nosso pedido e hoje aqui, graças a Deus, nós vamos abrilhantar aqui com esse público maravilhoso, essa grande final. Os dois times da final tiveram histórias diferentes no campeonato. Um começou muito bem, sendo classificado em primeiro lugar para a fase do mata-mata. O outro iniciou o campeonato desacreditado, mas conseguiu dar a volta por cima. Nosso time classificou em primeiro. Teve um saldo de gol bom e graças a Deus hoje nós estamos aqui nessa final. Nós começamos com um time pacato, começamos perdendo, os dois primeiros jogos nós perdemos, mas aí engatamos e vimos vitórias em cima de vitórias, conseguimos tirar os favoritos do campeonato. Estamos aí, vamos disputar aí a final, firme e forte. A força que o Ajax mostrou para superar o início ruim da sua campanha está nessa mulher aí que vocês acabaram de ver. A Vivian, única treinadora desse campeonato e uma das poucas na cidade, precisou superar todo o preconceito para continuar levando seu time adiante na competição. Ainda assim, existe muito preconceito. Eu estou aqui enfrentando uma barreira diferente. Primeiro, ser treinadora. Segundo, treinadora de um time masculino, então é muito complicado. Mas é prazeroso, sou muito respeitada nesse meio, os meninos me respeitam muito. E assim, é um trabalho gostoso de se fazer. Antes da final, muita ansiedade, mas acima de tudo, a certeza de um time capaz e bem preparado. A expectativa está boa, né? A gente está focado naquilo que a gente vem construindo desde o começo. E agora chegar na final, colocar aquilo que é de melhor, que a gente sabe, que é o dom que Deus deu para cada um. Pois é, as melhores possível. O mais importante é chegar na final. Nós estamos aqui, acho que esperamos sair daqui campeão. Mas isso também depende muito do que a gente vamos representar dentro de campo. E acho que o time está focado e tem tudo para ser campeão aqui hoje. O campeonato foi um sucesso e o público pede mais. A gente vem assim, pedir que não fique só nisso, que venha mais, né? Porque o povo de Conquista gosta de futebol. E se o público pede mais, é claro que vai ter mais campeonato. Estamos trazendo, possivelmente a partir do dia 14 de dezembro, o Campeonato Master com jogadores acima de 40 anos, 8 equipes. Os jogos aqui no campo do Panorama domingo pela manhã. E falamos com as meninas, porque com Juventude aí, né? Aproveitar o sucesso do Juventude. Antes nós falamos que iríamos fazer um campeonato feminino, e porque nós sabemos que Vitória da Conquista tem muitas meninas boas de bola e que não tem onde mostrar seu futebol. Então, assim que terminar o campeonato de Master, faremos o campeonato feminino para também dar a oportunidade das meninas mostrarem seu futebol. Parabéns ao Estiva, campeão do campeonato da cidade com um placar de 2-1, com gols de Joelson e Doris Ney. O gol do representante da Urb 6 foi de Juan. Você sabe onde fica a Estiva? Não. Não sabe onde fica a Estiva? Não sei onde fica a Estiva. A Estiva é na estrada para Barra do Choça, viu, gente? Logo aqui, pertinho, ali logo depois do Alphaville. Urb 6, todo mundo sabe, ali nas margens do anel viário de Vitória da Conquista, ali próximo ao nosso querido cartódromo, onde nós tivemos o kart ontem. Vamos de Série B do Campeonato Brasileiro, que acabou, é tetra.
Pois é, gente, chegou ao fim nesse final de semana e tudo já foi definido. O G4 já estava pronto há algumas rodadas. Botafogo, Santa Cruz, Vitória e América Mineiro agora fazem parte da elite do futebol brasileiro. O legal foi, né, para ver quem era o rebaixado. Claro, no último segundo o Ceará conseguiu se salvar e mandar o Macaé para a Série C junto com o ABC, o Boa Esporte e o Mojimirim. Galera, eu vi esse jogo, Ceará e Macaé. Foi um jogo muito emocionante, parecia final de campeonato. A galera enlouqueceu no Castelão, mais de 40 mil pessoas no Castelão. E o personagem, Liscão da Massa, Lisca, o técnico do Ceará, enlouqueceu e ele é chamado de maluco pela torcida do Ceará, pela torcida do Vozão. Inclusive colocou a cabeça do boneco do Vozão na cabeça e enlouqueceu. Ele que quando chegou no Ceará era muito criticado por ter saído do Náutico, chegou no Ceará exaltando muito a torcida do Ceará e deu no que deu, um casamento perfeito, torcida, time e técnico ficaram na Série A, jogando o Macaé para a Série B, graças ao empate do Oeste, ficou o Oeste de Itápolis na Série A. Ficou na Série B jogando para a Série C. Isso, porque é tanto A, B e C e aí já é muita vai, série mesmo. Né? E o interessante é que Minas Gerais vai quase ficaria sem um representante na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vez que o América subiu, o Boa caiu. Só que o Tupi de Juiz de Fora sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro e teremos aí um representante de Minas Gerais, assim como teremos um representante da Bahia que veste as cores azul, vermelho e branco. Vamos para a Série A? E assim como na Série A do ano que vem, nós teremos um representante da Bahia que veste rubro-negro. Vamos falar com a super gata, super loura, super lourão do Sport Wesby, Natália Rocha, com os resultados e a classificação da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima, o São Paulo venceu o Figueirense por 3-2. Fluminense e Inter empataram em 1-1 e o Avaí, brigando para sair da zona de rebaixamento, venceu a Ponte Preta por 1-0. Em São Januário, depois de muita chuva e mais de 1 hora de atraso, o Vasco entrou em campo decidido a lutar pela Série A. Venceu o Peixe com um gol de Nenê, o mais novo ídolo da torcida alvinegra. Já o Atlético Mineiro parece que se conformou com o segundo lugar na tabela. Vem de uma derrota para o São Paulo e um empate com o Goiás e agora volta a perder para o terceiro colocado, o Grêmio, que ainda tem chance de pegar o vice do Galo. O Cruzeiro venceu o Joinville por 3-0 e na Arena Pernambuco o Sport venceu o time misto do Corinthians por 2-0. Nem parecia que o Leão não tinha mais chances de entrar na Libertadores. E o final do campeonato amarga o gosto de empates e derrotas ao torcedor palmeirense. O Alviverde está a 9 rodadas sem vencer, desde o dia 19 de setembro, quando venceu o Grêmio. Nessa rodada foi a vez do Coritiba, que está no Z4, vencer o Porco por 2-0. O Goiás venceu a Chapecoense por 3-1 e o Atlético Paranaense goleou o Fla por 3-0. No lance da rodada, eu até poderia mostrar aqui os 3 gols do Cruzeiro, que foram muito bonitos, mas eu prefiro que vocês vejam esse do Charles, o segundo gol da partida. É difícil montar um time assim. Charles pegou de longe! Que golaço! Golaço de Charles! Do Cruzeiro! Aos 39 minutos do primeiro tempo, pra festa do torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil, um petardo de longe, um golaço! Charles ajeitou, deu aquela olhada pro Agenor, emendou um balaço! Vamos ao que interessa, meu amigo, porque campeão já está decidido, ontem jogou abrindo as pernas pro Sport e já era. Então lá em cima, Grêmio 66, Clube Atlético Mineiro 65. O Grêmio joga contra o Joinville, fora de casa, e o Atlético Mineiro joga com a Chapecoense dentro de casa. A Chapecoense não quer mais nada com a Voz do Brasil, jogou ontem dentro de casa contra um Goiás desesperado e também o Goiás conseguiu a vitória. Ou seja, grande caminho para o Atlético Mineiro, apesar do péssimo segundo turno, para ser segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Última vaga para a Libertadores de América está entre Sport, chance remotíssima, e principalmente Fluminense e São Paulo. Amigão, São Paulo ganhou do Goiás em Goiás com campo vazio por conta de uma punição ao Goiás. O São Paulo está na Taça Libertadores de América. E isso, mesmo com um ano horrível, com um campeonato horrível do São Paulo, o São Paulo consegue essa taça na Libertadores da América, mostrando que o nível não foi lá essas coisas do Campeonato Brasileiro este ano. Lá embaixo, eu estou já rebaixando o Goiás. Me permitem, por favor? Joinville caiu e rebaixo o Goiás. Nós temos
4 para 2 vagas. O mais folgado entre todos eles é o Coritiba, que precisa apenas de um empate. Até perdendo para o Vasco, o Coritiba pode permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois o Avaí ganhou do Corinthians, que está de festa, lelele, já era Avaí na Série A. Figueirense, que tem que vencer e torcer aí para alguns resultados ainda. A pior situação é do Vasco da Gama. Ele precisa de uma situação perfeita. Qual a situação perfeita do Vasco da Gama? É vencer o Coritiba e o Avaí não vencer o Corinthians. E o que é mais difícil, é muito difícil, o Figueirense não vencer um desmotivado Fluminense, que teve muitas brigas com o Vasco da Gama durante esse ano. Vamos lembrar Rodrigo e Fred, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Piadinha pra cá, piadinha pra lá. Acho eu que não vai precisar nem de mala branca e o Fluminense vai dar aquela salva de palmas pro Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho eu. Mas, Ingrid, tudo pode acontecer. Futebol, como diz aquele velho ditado, é uma caixinha de surpresas e a gente sabe que tudo pode acontecer. Eu sei que o Ceará ter ficado na Série B é um grande exemplo para o Vasco da Gama. Estava em situação pior do que o Vasco da Gama. Verdade. E a gente já viu muita coisa no futebol. Então, a quem escolheu acreditar com a torcida do Vasco da Gama, continue, porque quem sabe. Se não, Fonte Nova ano que vem contra o Bahia. Tchau, gente.